Muitas vezes, sentimos uma certa angústia em relação ao futuro. Afinal de contas, o que será que nos espera daqui para frente? Guerras, aquecimento global, inteligência artificial escravizando a humanidade, novas epidemias. Não dá para negar que essa é uma visão bem pessimista, né? Mas o futuro que a gente realmente deveria imaginar é um mundo próspero, onde a humanidade realiza os projetos mais grandiosos da sua história. E a verdade é que esse futuro já está começando a tomar forma em várias partes do planeta, e podemos observá-lo e analisá-lo com os nossos próprios olhos. Em alguns países, por exemplo, projetos gigantescos estão sendo colocados em prática, revolucionando a realidade com criatividade e inovação. Olá, pessoal! Hoje vamos falar mais uma vez sobre a China e os seus projetos extraordinários. Na nossa opinião, os projetos que vamos apresentar hoje têm o potencial de transformar o mundo. Sejam bem-vindos, aqui é o Pipa. Então vamos nessa! Novo século, o Centro Global de Chengdu. Em 2013, nos arredores de Chengdu, no sudoeste da China, surgiu o maior edifício do planeta em termos de área construída, o imponente Centro Global de Novo Século. Nesse gigantesco complexo que reúne compras, entretenimento e esportes, tem uma área total de 1,7 milhão de metros quadrados. Com 18 andares, o prédio abriga não só dezenas de lojas tradicionais, sempre movimentadas, mas também um parque aquático, uma sala de cinema IMAX, pista de patinação no gelo, aquário marinho, teatro e até mesmo um museu. E para os visitantes mais exigentes, há também um hotel 5 estrelas integrado ao complexo. O grande destaque do lugar é um parque aquático enorme, com uma praia artificial de verdade, palmeiras e tudo, criando um ambiente que lembra um resort à beira-mar. Ali, é possível até pegar ondas, vivenciando toda a atmosfera encantadora dos destinos tropicais do sul. E se bater o cansaço depois de tantas atrações, você pode simplesmente caminhar por uma ilha paradisíaca cenográfica, que parece absolutamente real, ou contemplar em uma tela gigante inacreditável imagens tão realistas quanto uma vista de verdade, o mar, o pôr do sol e toda a magia de um paraíso tropical. Radiotelescópio FAST. Desde 2016, a China se orgulha de ser o país com o maior radiotelescópio de abertura total do planeta. Antes disso, por 53 anos seguidos, o primeiro lugar pertencia ao telescópio de Arecibo, em Porto Rico, com uma antena de 304,8 metros de diâmetro. O radiotelescópio esférico de 500 metros de diâmetro, conhecido mundialmente como FAST, sigla em inglês para 500 Meter Aperture Spherical Telescope. É chamado na China de Tianyang, ou Olho do Céu, e está localizado a cerca de 1.000 metros de altitude na província de Guizhou. Graças ao seu enorme campo de visão, o Tianyang consegue observar regiões do espaço muito mais distantes do que aquelas alcançadas pelo antigo telescópio de Arecibo. Esse alcance impressionante só é possível porque, além de seu diâmetro gigantesco de 500 metros, a superfície da antena do FAST é composta por 4.450 painéis móveis, cada um equipado com um sistema hidráulico que permite seu ajuste e rotação com extrema precisão. Com essa engenharia avançada, o radiotelescópio FAST atinge o dobro da sensibilidade do Arecibo e realiza varreduras do céu 5 vezes mais rápido. E a prova concreta da incrível visão do olho do céu chinês está nos números, desde 2016. Ele já descobriu mais de 900 novos pulsares. Isso é mais de 3 vezes o número total de pulsares descobertos por todos os outros telescópios do mundo, no mesmo período. Mas não para por aí. Ao redor da antena principal do FAST, começou a construção de 24 novas antenas menores, cada uma com 40 metros de diâmetro. Segundo os cientistas chineses, esse conjunto de antenas vai funcionar como um radiotelescópio com 10 km de diâmetro efetivo, aumentando a resolução das observações em até 30 vezes. Ponte ferroviária e rodoviária Russotong sobre o rio Yangtze. A grandiosa ponte ferroviária e rodoviária Russotong foi construída sobre o imenso rio Yangtze, na China.
Ela conecta a cidade de Nantong, na margem norte, com Suzhou, na margem sul, passando por Zhangjiang, e se tornou uma das principais vias de transporte da região, melhorando significativamente a mobilidade no delta do Yangtze. As obras dessa gigantesca ponte começaram em março de 2014 e foram concluídas com sucesso pouco antes da cerimônia de inauguração, que aconteceu em 1º de julho de 2020. Para tornar esse megaprojeto realidade, foi necessário um investimento colossal, estimado entre 2,1 e 2,3 bilhões de dólares. O grande destaque da ponte Husotong é o fato de ela ser uma das mais impressionantes pontes estaiadas do mundo, com uso combinado para rodoviária e ferrovia. Seu vão principal, sustentado por cabos de aço, atinge uma extensão impressionante de 1.092 metros, um recorde mundial, na época da inauguração, entre as pontes estaiadas desse tipo. A estrutura também conta com torres imponentes de 330 metros de altura, que tornam a ponte ainda mais majestosa e impactante. Já na parte inferior, foi garantida uma folga vertical de 62 metros, permitindo a passagem de grandes embarcações marítimas. No total, incluindo as seções de acesso por viadutos, a ponte ultrapassa os 11 quilômetros de comprimento. Sua estrutura é composta por 2 níveis. No andar superior, uma moderna rodovia expressa de 6 faixas de tráfego. No inferior, 4 trilhos de trem, sendo 2 deles exclusivos para trens de alta velocidade. A ponte Husotong representa a concretização de uma ideia de engenharia extraordinária. Ela é uma peça-chave na infraestrutura de transporte da região, embora tenha sido projetada exclusivamente para carros e trens. Para quem gostaria de atravessar essa maravilha a pé e admirar a paisagem, fica a má notícia. Infelizmente, não é permitido atravessar essa ponte caminhando. Usina flutuante de energia solar. Em 2017, na província de Anhui, no leste da China, entrou em operação a maior usina flutuante de energia solar do mundo naquela época. A instalação contava com 160 mil painéis solares, com uma capacidade de geração de 40 megawatts. Isso era suficiente para abastecer cerca de 15 mil residências com energia elétrica. Na verdade, quem saiu na frente nesse tipo de construção foram os Estados Unidos. Mas a partir do começo dos anos 2000, os americanos começaram claramente a ficar para trás, tentando alcançar a liderança que a China assumiu nesse setor. Já a China, por outro lado, alcançou em 2024 um novo marco. Conseguiu conectar à rede elétrica nacional uma usina flutuante localizada a apenas 8 quilômetros da cidade de Dongjiang, na província de Shandong. Atualmente, essa usina é considerada a maior usina flutuante de energia solar do planeta. No momento, sua capacidade de 320 megawatts, mas, segundo as autoridades chinesas, o projeto foi concebido para atingir impressionantes 1.000 megawatts. Quando comparamos esses números colossais, a maior usina flutuante da América do Norte, localizada em Nova Jersey com seus modestos 8,9 megawatts, parece até pequena demais. A usina de Shandong conta com 2.934 plataformas flutuantes, cada uma medindo 60 por 35 metros. Os painéis solares instalados nessas plataformas são conectados à costa por meio de cabos submarinos de 66 kW. Como a água resfria naturalmente os painéis, sua eficiência aumenta, além de reduzir a quantidade de luz solar refletida de volta para a atmosfera. Embora os custos de instalação sobre a água sejam bem mais altos do que em terra firme, os benefícios compensam. Os painéis duram mais e oferecem vantagens em praticamente todos os aspectos. Por isso, tudo indica que o uso desse tipo de tecnologia vai se consolidar como uma peça fundamental na indústria de energia do futuro. Ainda assim, talvez seja cedo demais para tirar conclusões definitivas. O prédio mais alto de Xangai. Com seus impressionantes 632 metros de altura, o Shanghai Tower é um dos arranha-céus mais altos do mundo. Entre os edifícios superaltos, ela ocupa o 3º lugar, ficando atrás do Burj Khalifa em Dubai e da Torre Merdeka 118 na Malásia. Considerando todas as estruturas verticais, o Shanghai Tower ocupa o 1º lugar na China e o 4º no mundo. Mas esse gigante não ostenta apenas sua altura. Ele também detém um recorde mundial bem específico.
É lá que está localizado o mirante mais alto do planeta, situado no 118º andar, a uma altitude de 546 metros. A torre conta com 128 andares acima do solo e mais 5 subterrâneos, sendo que os andares inferiores há passagens exclusivas para pedestres que ligam o edifício a outros pontos do centro de Xangai. O subsolo também abriga um estacionamento com capacidade para 2.000 veículos. Outro detalhe marcante da torre é o seu design arquitetônico em espiral. Ela foi o primeiro arranha-céu do mundo com esse formato torcido a ser realmente construído. Esse visual futurista não só chama a atenção, mas também transmite uma sensação especial de estabilidade e robustez. O Shanghai Tower é incrivelmente multifuncional. É até difícil imaginar algo que falte por lá. Para se deslocar dentro do prédio, existem 4 elevadores de alta velocidade que levam você até o mirante mais alto em apenas 44 segundos. Ao longo do caminho, você também pode descer em andares com auditórios, showrooms de carros, lojas e até agências bancárias. Há ainda 4 andares inteiros dedicados ao lazer e recreação. No 37º andar, por exemplo, a 173 metros do chão, você pode admirar quedas d'água, passear por jardins floridos com azaleias e glinícias ou visitar um museu dedicado à cultura chinesa. Outros pontos bastante procurados são a livraria localizada a 239 metros de altura e o restaurante com mirante no 68º andar. E se quiser passar mais tempo explorando tudo isso com calma, a torre também oferece um hotel com 164 quartos distribuídos entre o 86º e o 98º andar. Mas para os turistas, o ponto alto, literalmente, é a vista deslumbrante da cidade a partir dos mirantes localizados a 546 metros no 118º andar e a 552 metros no 119º. Reator de fusão nuclear. O reator de fusão nuclear não é apenas o próximo passo, ele representa um salto gigantesco, uma verdadeira porta de entrada para o futuro. Desde a década de 1930, a ciência já entende que o Sol, assim como outras estrelas, gera sua energia por meio da fusão nuclear. Para que os núcleos atômicos se fundam e liberem uma quantidade colossal de energia, são necessárias temperaturas em torno de 15 milhões de graus Celsius, como no centro de uma estrela. Agora imagine, se a gente conseguisse criar essas condições aqui mesmo na Terra e gerar uma fonte praticamente infinita de energia. Os cientistas já sabem, em teoria, como fazer isso. Mas foi só em 2010 que os primeiros esforços reais para construir um reator de fusão começaram a sair do papel. Foi nesse mesmo ano que começou a construção do ITER, um reator experimental termonuclear internacional, localizado no sul da França. Vale lembrar que a China também faz parte do grupo de países que patrocinam esse projeto. Mas, como em qualquer esforço em equipe, se todos não estivessem completamente alinhados, as coisas não funcionam como deveriam. E foi exatamente isso que aconteceu. O cronograma de construção do ITER sofreu atrasos significativos e a data de conclusão foi adiada por muitos anos em relação aos planos iniciais. Enquanto isso, na cidade de Hefei, na província chinesa de Anhui, o reator experimental de fusão chamado EST já havia entrado em operação. Em 2023, esse reator quebrou um recorde mundial. Conseguiu manter um plasma a mais de 110 milhões de graus Celsius durante 403 segundos. Dá para imaginar algo com temperatura várias vezes maior que o centro do Sol? Pois é, e mesmo assim muitos especialistas dizem que isso ainda é pouco. O ideal seria atingir cerca de 150 milhões de graus. Por isso, se você está esperando que os reatores de fusão comecem a produzir energia de forma prática e imediata, infelizmente essa expectativa ainda está longe da realidade. Na verdade, essa temperatura de 110 milhões de graus foi registrada nos elétrons do plasma, mas para aquecer os íons até o ponto em que ocorra a fusão, ainda será necessário muito mais desenvolvimento. O estágio atual da tecnologia de fusão nuclear ainda está concentrado na pesquisa dos processos físicos fundamentais. Por isso, teremos que esperar cerca de 110 anos, ou até mais, até vermos um reator de fusão pronto para uso industrial. Mas, quando esse dia chegar, os benefícios serão imensuráveis. Afinal, estamos falando de uma fonte de energia praticamente gratuita e ilimitada.
E se você curtiu este vídeo, aproveita para deixar seu like e compartilhar nas redes sociais. Muito obrigado, como sempre, pelo seu apoio. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!